Antes dessa covardia, desse sem vergonha, desse Pablo aí, que deveria ter sido demitido no vestiário, se eu fosse o Flamengo, eu demitia também o Sampaoli, porque ele foi muito político. Aliás, ele é muito amigo desse covarde, que eu nem vou falar o nome dele, ele é muito amigo dele. O nosso amigo lá do Rio, ele vai confirmar isso. Ele é muito amigo de décadas desse covarde aí. E nessa declaração em rede social do Sampaoli, o Sampaoli também foi um sem noção. Ele foi um covarde. Ele foi conivente com esse covarde que agrediu o Pedro. Se eu fosse o Flamengo, eu demitia o Sampaoli. Porque ele agrediu lá o torcedor lá na França e ele foi demitido. Foi suspenso lá, então, verdade. E depois de lá, ele sempre trabalhou com o Sampaoli de novo. Por quê? Porque tá junto. Tá junto com ele sempre. Ou seja, o Sampaoli deveria ter sido o quê? Incisivo. Violência não, tá errado, tem que ser demitido mesmo. Ele foi político. Então, uma declaração de político, uma declaração de um banana, isso sim. E olha, Miller, e foi o seguinte, ele deu 3 tapas, deu um soco e os jogadores contiveram um preparador que quis continuar. Não é isso, meu amigo aí do Rio? Ele quis continuar com as agressões em cima do Pedro também me surpreende essa passividade. Pelo que eu tô lendo aqui. E o Pedro, ele só se afastou. Né? E 2 testemunhas confirmaram isso está no BO da delegacia. Então ele quis continuar batendo no Pedro. Isso é uma grande oportunidade para o Flamengo se desfazer do Sampaoli. Eu vou querer. Porque o Sampaoli, diante desse elenco maravilhoso que tem o Flamengo, ele não consegue fazer o time jogar como jogava no passado com o Dorival Júnior. O nosso amigo ele vai confirmar. Todo mundo assiste jogo do Flamengo. Eu vou querer Flamengo saber é um time maravilhoso, do Guilherme, mas com o já Sampaoli que não está dá. com a gente. E eu quero ouvir agora o Castan e o Edmilson. A Michelle está pedindo a palavra, pois não, Mi. Não, eu acho importante colocar o que o Pedro falou, porque o Pedro falou o seguinte, rapidamente, vou dar uma resumida, porque ele está falando o seguinte, que o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas, covardemente, sem motivo, inexplicavelmente foi agredido com soco no rosto pelo Pablo Fernandes, da comissão do São Paulo. A covardia física, diz ele, se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha... Isso é grave também. Isso é muito grave. Quer dizer, é aquela violência psíquica que ele está sofrendo. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. E aí ele agradece, pai, mãe, obrigada pela educação que me deram. Para poder liberar o Guilherme, quero ouvir o Edmilson, o Castan, o Salazar, num resumo de tudo que vocês ouviram e viram. Eu entendo que realmente a diretoria do Flamengo está passando pano. O Sampaoli, pela postura que teve, não deveria permanecer, deveria sair junto com o preparador. Com certeza. O que vocês pensam, Edmilson e Castan? O Pedro, assim, eu conheço o Pedro fora do campo e fora das câmeras, né? Tá. E a conclusão que eu chego também é que esse cara, ele sabe onde ele vai também. Porque o Pedro é um menino muito bom, tem um coração muito bom. E vendo o soco que ele deu naquele torcedor, então já vê que ele é um covarde. Porque ele pegou o cara lá, o torcedor desprevenido, e foi no Pedro. Ele nunca ia fazer isso com o Gabigol, com o Gerson, você entendeu? Com o Davi Luiz, exatamente. O Pedro é um menino muito, muito do bem, assim, eu não tenho nem palavras para explicar o Pedro. Eu não tenho boca para nada. Então, assim, eu tiro o chapéu pro Pedro, assim, admiro muito essa atitude dele, a postura dele. Porque ele lidou com um cara que é covarde. Essa é a minha palavra para esse cara aí. E o Flamengo, Edmilson, nessa história toda? Bom, eu acho que vai ficar um clima ruim. Porque o preparador físico aí, há tempos ele tá junto com o Sampaoli. No Santos eles deram muito problema também, a verdade há tempos que ele tá. As informações que vieram porque de Santos se existe alguma birra do preparador físico, existe do Sampaoli também, claro. Isso aí. Então, isso aí. A grande questão é a interrogação se o Pedro permanece ou não com o Sampaoli agora. Vamos. Né? Se Sampaoli vai ficar, que a diretoria decidiu, se Pedro vai ficar no Flamengo ou não. Até porque como é que o Sampaoli agora ele vai se comportar em relação ao Pedro? Até porque o Pedro tem que jogar mesmo. É isso. Como é que ele vai ficar no banco, o Pedro?